Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso sistema apuração, falando a respeito da importação de cadastros de atletas. Na apresentação anterior, nós vimos a configuração do evento. Então chegamos a configurar as modalidades, configuramos as faixas etárias, configuramos as categorias e subcategorias, e tudo que foi exigido no sistema. Eu não falei a respeito do cadastro de atletas, porque nós não vamos estar cadastrando atleta por atleta, se tiver uma quantidade muito grande para poder jogar no sistema. Então, o ideal é você realizar uma importação de cadastro de atletas. Eu tenho aqui um arquivo já pronto que provavelmente vocês vão estar pegando com o organizador ou vão estar pegando num site específico ou no site de vocês já com as informações dos atletas e já com as informações que foram configuradas lá no nosso sistema. Repare que eu tenho a data de nascimento e ressaltando que uma vez que eu importar esse cadastro de atletas, o sistema já encaixa o atleta na sua faixa correspondente que foi configurada anteriormente. Então, ele vai puxar esses campos, puxar esses registros, e a partir daí, repare que eu tenho o nome aqui da minha coluna, ela não precisa ser exatamente padrão ou correspondente ao sistema, mas se for, é melhor. Eu vou estar explicando isso daqui a pouco. Então, repare que eu tenho número, modalidade, nome, que é um padrão que o sistema exige, e nome, atleta e assim por diante. Vamos à nossa importação? Então, para realizar a importação do cadastro de atletas, eu vou no menu Importação, Cadastro de Atletas. O sistema ele consegue realizar a importação de três tipos de arquivo: Excel, CSV ou TXT. O Excel, ao você realizar a importação por Excel, ele vai pedir para que você selecione a pasta correspondente. Então, o Excel você pode ter de repente duas, três, quatro, cinco pastas. Então, assim que você realizar a importação, aqui ele vai pedir para que você selecione a pasta que contém o registro dos atletas. Eu aconselho vocês a realizarem a importação ou salvar esses arquivos no formato CSV. Por quê? O Excel ele vai conseguir realizar a importação, mas como existem versões diferentes do Office, pode haver incompatibilidade do arquivo. E aí, em alguns casos, ele não vai conseguir importar. Então, para evitar essa dor de cabeça, caso você se depare com alguma mensagem de erro, é a incompatibilidade do sistema Excel. O CSV, você não vai ter esse tipo de problema, seja qualquer versão do Office. Então fica a dica de vocês sempre salvarem CSV e estar importando. O arquivo que eu tenho aqui armazenado, ele está em CSV. Então eu vou só informar para o meu sistema que o separador desse CSV é ponto e vírgula. Então ele precisa saber qual que é o separador desses registros. É ponto e vírgula, se é vírgula, se é traço. Isso serve tanto para CSV quanto para TXT. Eu vou localizar o meu arquivo, onde ele está salvo, onde estou trabalhando com ele. Tá? O meu arquivo está na área de trabalho e é o arquivo cronometragem. Clique em abrir e depois que eu selecionei, eu clico em importar. Ele apresentou a mensagem que os arquivos foram resgatados com sucesso. E vocês vão reparar que aqui em cima ele me mostra toda a informação do arquivo. Então, tudo que está no arquivo, ele mostra nessa grade. Então, repare que aqui eu tenho o nome do atleta, né, o número dele, a categoria, a equipe. Então, ele traz os campos e traz os registros para que você verifique se existe alguma incoerência aqui mesmo no sistema. E traz, ao mesmo tempo que ele traz essas informações aqui do arquivo, ele já tenta amarrar aqui a, o campo do sistema com o campo do arquivo CSV ou Excel. Então, esse é o detalhe que eu tinha mencionado para vocês. Ele tenta fazer já esse relacionamento. Então, se o nome for correspondente, então tem um número. O número é correspondente com o meu campo e é obrigatório. O nome
não é correspondente. Por quê? Aqui ele está dizendo que é nome atleta. Se tivesse como nome aqui, ele já puxaria para você. Então, quando vocês pegarem o arquivo, procure sempre deixar com o mesmo nome que o sistema exige. Não é obrigatório, mas se vocês não colocarem, aí vocês têm que relacionar, que é esse caso que eu vou fazer agora. Ele me informa que não encontrou um nome, tentou relacionar, mas não conseguiu. E pede para que você identifique. Então, dentro do arquivo CSV, ele informa para você que encontrou esses três campos e pede para que você relacione quais são. Se você não colocar nada e confirmar, ele vai pedir para que você selecione porque esse campo é obrigatório. Então, tudo que é asterisco aqui é obrigatório você colocar. Então, relaciono, e aí sim ele vai entender que o nome que eu estou me referindo é ao nome atleta. Aqui poderia estar mod, você teria que relacionar com modalidade, aqui poderia estar data de nascimento, você teria que relacionar aqui para nascimento e assim em diante. Bom, agora precisamos relacionar o quê? Precisamos informar para o sistema quem são elites que existe aqui no arquivo, tá? Existe uma outra subcategoria, se a gente for analisar aqui o arquivo, eu tenho a categoria Elite, tá? Que vão ser as premiações para os elites, para o PNE. Eu tinha comentado que todo mundo que entra em categoria não participa de faixa etária, e nós realizamos esse cadastro, eu vou sair para mostrar para vocês, nós realizamos esse cadastro na apresentação anterior, então repare que cadastrei Elite e PNE, então esses atletas automaticamente estão fora da premiação da faixa etária, e subcategoria que eu tinha explicado são aqueles atletas que têm uma premiação à parte e também participam da faixa etária. Eles estão destacados aqui, então aqui eu tenho meu flag de categoria Elite e subcategoria Bombeiros. Então não são todos os atletas, são alguns que estão dentro dessa subcategoria e que eu vou definir isso para o sistema. Então, ele precisa entender, precisa amarrar essa informação junto com o cadastro que eu criei para cada um, para Elite, para Bombeiro, para PNE. Então, voltando aqui à nossa importação, vamos novamente selecionar o arquivo, tá? Então, aqui o cronometragem. Voltando aquele processo que eu expliquei para vocês, ponto e vírgula, clico aqui, e assim, voltando àquela informação, para relacionar os atletas de elite ou bombeiros, eu tenho que clicar aqui, ó, relacionar mod, categ e subcateg. Clico aqui, e aí ele vai me pedir para que eu relacione essas informações. Essa descrição é referente à criação do meu arquivo. Eu fui lá na modalidade, né, criei 10K, 21K e a outra 42K, né? Então ele sabe que existe esses três campos que foram criados e identificou aqui no arquivo. Então, no arquivo ele identificou os 10K e ele pede para relacionar quem são. Então, eu só vou realizando o relacionamento. Veja que Elite, ele vai fazer a mesma coisa, é uma categoria, ele sabe que é uma categoria e pede para que você relacione. Para bombeiros, ele sabe que é uma subcategoria e sabe que no sistema foi criada uma subcategoria chamada bombeiros e aqui é o arquivo do Excel que ele pede para relacionar. Então, ele já traz isso para você e pede apenas que você relacione para que ele possa realizar a importação. Aqui existe a caminhada 5K no arquivo, mas ela não foi criada, então ela não existe. Nesse caso, eu não relaciono. Clico em confirmar e vejo que ele encontrou dois registros com erros. Então, antes de você realizar essa importação, o sistema verifica se existe algum tipo de erro. Para verificar onde está o erro, eu clico aqui, ó, verificar erros da importação. Então, ele vai falar em que linha se encontra o erro para que você possa arrumar. Então, ele está dizendo que na linha 125, se eu abrir o arquivo aqui e na linha 125 do Excel, eu acho que essa aqui, deixa eu só
linha 125. Então, está dizendo que a Camila está sem data de nascimento e na linha 130 o Carlos não tem sexo, está com sexo inválido. Então, realmente, a Camila não tem data de nascimento, tá? E o Carlos não tem sexo. Se eu rejeitar essa informação, então ele está te informando. Você tem a opção de voltar, tá? E depois realizar, fazer a atualização e importar novamente. Se você confirmar, ele vai rejeitar esses dois atletas. Então, se você encontrar algum erro, você tem que sair do sistema, ou ir lá no arquivo, fazer essas alterações e realizar a importação correta. Aqui eu vou confirmar para que a gente não perca muito tempo. Tá? Então, vamos fingir que eu realizei essas alterações. É só para vocês verem, inclusive eu tirei isso de propósito para vocês verem que ele consegue fazer essa análise antes de importar. Clique em confirmar. Veja que novamente ele apresenta esses dois erros. Eu vou confirmar. E aí sim, eu vou importar. Eu posso ter a opção de excluir todos os registros caso já exista atletas, né, caso eu queira começar do zero. E eu posso estar pedindo para que ele substitua os atletas, caso exista, sem perguntar. Essa é a opção que tem. Então, como ele está zerado, eu vou clicar em importar e ele vai começar a fazer a importação do cadastro de atletas. E tenho que também prestar atenção aqui, ó. Reparem que ele já apresentou um erro. Então, se houver problema, algum erro em destaque aqui, vocês têm que verificar o motivo. Clica aqui em ver problema, tá? Ele diz que deu um problema na inclusão e que as alterações solicitadas para a tabela, essa mensagem que ele apresenta aqui, quer dizer que existe, na verdade, dois números iguais, né? Ela não foi muito bem personalizada, mas o número 426 existe duas vezes, é por isso que ele apresentou essa mensagem. Se eu for até o número 426, repare que eu tenho dois números iguais, então ele chama a atenção também. Ele não chamou a atenção do primeiro erro, porque a princípio as informações estavam coerentes, mas na hora de importar ele acusou esse erro. Então tem que arrumar e tem que deixar de acordo com os dados corretos. Tá? Então essa é a minha importação. Ela já foi feita, veja que ele relacionou tudo, né? Trouxe tudo automático. E aí eu saio. Aí sim, quando ele termina essa importação, eu vou em cadastro de atletas para de repente fazer uma alteração ou fazer uma inclusão. Então, se eu for aqui em cadastro de atletas, agora sim, eu posso estar incluindo, por quê? Porque essa inclusão provavelmente você vai fazer ou no dia da prova, ou um dia antes, ou numa entrega de kit. Então, aí vale a pena você estar incluindo esses atletas. Outra coisa importante é que toda vez que ele realiza a importação do cadastro de atletas, ele já calcula a idade do atleta. Ele vai calcular aqui para o dia 31 de 12 de 2016. Se por um acaso a data de cálculo fosse baseada no dia da prova, então vocês têm que fazer essa alteração aqui, informando o dia da prova que vai ser realizado para que ele possa calcular corretamente. Então, todos os atletas aqui estão com um ano a mais, por exemplo. A prova vai ser realizada no dia 14 de maio. Esse atleta aqui, ele ainda vai fazer 51 anos. Porém, pelo cálculo ser 31 de 2 de 2016, ele já está com 51 anos. Tá? Bom, pessoal, na próxima etapa, eu vou explicar um pouco mais agora sobre o cadastro de atletas, essas funções, relatórios de cadastro de atletas, e, e é isso. A importação do cadastro de atletas se resume a isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.